Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Yara cancela o casamento com Moisés. Alice e Martim estão cada vez mais envolvidos. Paulo foge do presídio. Desconfiado de que há algo entre Alice e Martim, aconselhado por Eva, Sérgio contrata um detetive para segui-los. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal da novela Se Nos Deixam, de 28 de fevereiro a 4 de março. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 28 de fevereiro. Muito irritado, Sérgio exige que Alice lhe diga o que estava fazendo com Martim Guerra. Alice manda Sérgio moderar o seu tom de voz, diz que não é mais a mulher dele e o lembra de que estão em um processo de divórcio. Martim diz a Sérgio que não há necessidade de tanta estridência. Sérgio diz a Martim que não está falando com ele e o manda ir embora. Miranda pergunta o que está acontecendo com o pai e diz que Martim só quis ajudá-los. Sérgio diz para Miranda não se meter e a lembra de que ainda não lhe explicou por que tentou fugir. Alice manda Sérgio deixar Miranda em paz e não falar daquele jeito com ela. O indecente diz a Alice que vai falar com Miranda como ele quiser e que por isso os filhos dela estão como estão. Martim diz que é melhor ir embora e Sérgio diz para ele não voltar. Alice e Miranda dizem a Martim que estão muito agradecidas pelo que ele fez. Nada satisfeito, Sérgio diz que Martim terá muito o que lhe explicar. Em um descuido de Samuel, Fernanda tenta escapar, mas ele a alcança, a agarra pelos cabelos e diz para ela não se atrever a tentar fugir. Muito assustada, Fernanda implora para ele não fazer aquilo e pergunta o que ele quer dela. Samuel quer que Fernanda retire a denúncia que fez contra ele. A policial diz a Yara que o advogado de Paulo fez uma petição que foi aprovada pelas autoridades para proibir as visitas dela a ele. Sérgio continua discutindo com Alice e diz que ela tem que lhe explicar o que estava fazendo com Martim. Alice diz que não tem nada para explicar a ele e o manda deixar Martim em paz. Miranda interrompe os dois, perguntando à mãe se Culebra pode ficar para almoçar. Alice responde que sim. Kiki chega em casa e Marcela diz que a polícia está procurando por ele e que já suspeitava de que os presentes que ele deu para a Luna tinham sido roubados. Kiki diz à mãe que não roubou nada, que comprou de outra pessoa e que só fugiu porque sabe como a polícia é com os pobres. Marcela o manda resolver essa situação e diz que ele se parece muito com o pai. Tiago procura Martim para saber por que ele não foi ao programa. Martim diz que teve uma emergência e que foi a melhor emergência que aconteceu em sua vida. Alice se lembra do seu beijo com Martim e diz: "Isso é uma loucura." Miranda diz a Culebra que ele foi o melhor que aconteceu em sua fuga. Tiago pergunta a Martim como Sérgio reagiu quando viu. Martim diz que Sérgio não estava feliz e que acha que ele continuou discutindo com Alice depois que ele foi embora. Samuel diz para Fernanda retirar a queixa contra ele, pelo bem de todos, incluindo Gonçalo, que está perseguindo. Com muito medo, Fernanda diz a ele que vai retirar a denúncia. Yara reclama com Jorge por ter conseguido uma permissão a proibindo de visitar Paulo. Jorge explica a Yara que não pediu nada e conta que agora Moisés é o responsável pelo caso de Paulo. Paulo pede aos presos seu telefone de volta, diz que só fará uma ligação e que está disposto a pagá-los. Pelo dinheiro, eles aceitam a proposta de Paulo. 2 policiais vão à casa de Julieta devido ao arquivo que ela tem em aberto por estar dirigindo bêbada no dia em que sofreu o acidente. Julieta nega que estava bêbada, diz que é a palavra deles contra dela, fala que vai fazer uma campanha e destruí-los. O policial deixa a intimação para Julieta e depor e vão embora. Yara pede que Moisés lhe explique por que agora é o novo advogado de Paulo. Moisés diz que o caso de Paulo é muito complexo e que duvida que Jorge possa tirar aquele pobre miserável da prisão. Moisés diz que estando no comando, o caso terá garantia de êxito. Yara pergunta por que ele a proibiu de visitar Paulo. Moisés supõe que Yara foi ver Paulo, dá um sorriso falso e não a responde. Miranda apresenta Culebra ao seu peixe Benito. Alice diz a Culebra que ele é bem-vindo em sua casa. Culebra agradece a Alice e vai embora. Carina vai à casa de Martim,
Pergunta quem era aquela senhora velha com quem ele estava e se ele a está trocando por ela. Martim diz que não pensa em discutir a sua vida pessoal com Karina. Alice suspeita que Miranda gosta de Culebra. Miranda diz à mãe que eles são só amigos. Alice diz que vai respeitar a privacidade dela, mas que se acontecer algo entre eles, que ela tenha confiança nela para lhe contar. Miranda diz à mãe que espera o mesmo dela em relação ao seu amigo Martim. Paulo liga para Yara. Chateado, ele pergunta se é um brinquedo para ela. Diz que dá muita raiva por ter acreditado nela e que até pensou que o beijo que deram havia sido real. Yara diz que não entende o que ele está falando. Paulo diz que deseja o melhor no casamento dela e que ela seja muito feliz. Yara pede para ele deixar ela se explicar, mas Paulo diz: até nunca mais, advogada, e desliga o telefone. Alice conta para as amigas que ela e Martim se beijaram. Fernanda e Rebeca ficam empolgadíssimas com o que Alice diz. Alice diz a elas que se sentiu única, que há muito tempo não se sentia mulher e que não acontecia algo assim com ela. Fernanda e Rebeca comemoram com Alice. Sérgio pergunta a Lucas como vai os preparativos para a operação da mãe dele. Lucas diz que bem e que já marcaram a data. Sérgio deseja que tudo corra bem e vai embora da fundação. Yara diz a Célia que acha que Moisés contou para Paulo que ela ia se casar com ele. Yara está arrasada e diz à amiga que Paulo não quer vê-la. Célia diz a Yara que a única coisa que resta a ela é esquecer de Paulo, pois a vida e as circunstâncias estão lhe dizendo que essa história deve acabar. Lorena leva a Gonçalo à sua casa. Lhe dá de presente um kit de pastelaria e a receita secreta do bolo de cenoura da sua avó. Encantado com o presente, Gonçalo diz a Lorena que jamais haviam tido um detalhe tão bonito com ele. Lorena tenta dar o primeiro passo. Gonçalo se sente desconfortável, mas ela insiste e o leva para o seu quarto. Sérgio chega na casa de Julieta com suas malas. Contente, Julieta Sirigaita diz ao velhote: hoje começa sua nova vida, Sérgio Carranza, e vamos celebrar como só você e eu sabemos. Lucas informa a Alice que, por ordens de Sérgio Carranza, a partir daquele momento ela está despedida do seu cargo como diretora da fundação. Lucas manda Alice ir embora imediatamente, se não quiser que ele chame a polícia. Alice fica surpresa. Terça-feira, 1º de março. Tão antipático quanto o pai, Lucas ordena que Alice saia da fundação ou vai tirá-la à força. Alice não acredita que Sérgio tenha ordenado isso, manda Lucas baixar o seu tom para falar com ela e o acusa de querer fora, por estar preocupado porque ela descobriu todas as fraudes que ele cometeu na fundação. Sérgio está aos beijos com Julieta quando recebe a ligação de Lucas, que diz a ele que a senhora Alice não quer acatar as ordens dele. Sérgio manda Lucas passar o telefone para Alice. Alice pede a ele uma explicação sobre a sua decisão. Sérgio diz a Alice que Lucas disse a verdade, ordena que ela saia da fundação e vá cuidar dos seus filhos e da sua casa, e enfatiza: bom, daqui você diz que é a sua casa. Velhote babão, traste nojento, safado, sem vergonha, não vale nada essa praga. Julieta gosta de ver como Sérgio fala com Alice. Alice protesta, mas não adianta, pois Sérgio diz que a decisão já está tomada e que é melhor ela sair logo de lá, se não quiser passar pela vergonha de que a polícia atire. Alice desliga o telefone e Lucas diz que ela tem meia hora para arrumar as suas coisas e sair. Julieta pergunta a Sérgio o que aconteceu. Sérgio responde que tirou Alice da fundação, porque para ele ela deve estar em casa cuidando dos filhos. Julieta parabeniza Sérgio e pergunta pela amizade de Alice com Martim Guerra. Sérgio diz a ela que não suporta Martim, que agora ele quer ser amigo da sua família e garante que vai se encarregar de fazer as coisas impossíveis para ele. Fernanda conta para Carlota que Samuel apareceu em sua casa para pedir desculpas. Carlota aconselha Fernanda a esquecer Samuel, diz que entende que não é fácil sair de uma relação tóxica e pede para ela pensar bem se está pensando em voltar com ele, porque a sua segurança está em risco. Moisés diz a Paulo que é hora de começarem com a defesa dele. Moisés faz questão de falar sobre Yara, como se os dois estivessem muito bem. Ele diz a Paulo que Yara saiu com a ideia de se casarem em Las Vegas e a ela ele não pode dizer não. Incomodado,
Paulo fala que não quer que Moisés se ofenda, mas diz que não se interessa sobre a vida pessoal dele e que é melhor falarem sobre o caso. Moisés pede desculpas a Paulo e diz que ele tem razão. Marcela e Luna chegam na fundação. Triste, Alice diz que infelizmente Luna não vai receber a bolsa. Marcela diz que é uma pena porque Luna estava muito entusiasmada em estudar. Alice pede para elas confiarem nela, que ela vai encontrar uma maneira de ajudar a Luna, seja com a fundação ou sem a fundação. Sérgio pede para Julieta ter cuidado ao guardar suas roupas. Julieta diz para ele não se confundir e pensar que ela é como Alice, porque não é a sua empregada, e informa que naquela casa todos colaboram. Culebra e Miranda estão jogando e se divertindo muito. Nicole chega e pergunta com quem Culebra está falando. Ele responde que é com um amigo. Chateada, Miranda se retira do jogo. Marcela conversa com Alice sobre o que está acontecendo com Kiki. Alice lhe mostra o seu apoio, dá o seu telefone e endereço para ela e diz que Marcela pode procurá-la quando quiser. Sérgio exige que Martim lhe diga o que estava fazendo com a sua mulher e onde estavam. Julieta diz a Mabel que Sérgio espera que ela seja como Alice, mas diz que não está disposta a ser uma dona de casa, pois é uma jornalista renomada com um futuro brilhante e Sérgio deve tratá-la como uma rainha. Gonçalo não consegue ficar com Lorena. Ele diz a ela que não entende o que aconteceu e jura que foi a primeira vez que falhou. Lorena diz para ele ficar tranquilo. Sérgio continua interrogando Martim. Martim diz a Sérgio que vai lhe contar para que ele não tenha um infarto. Martim diz que estava conversando com Alice como duas pessoas adultas que são, quando ela recebeu uma ligação informando que Miranda tinha desaparecido e ao ver Alice tão desesperada, o mínimo que um ser humano decente poderia fazer era ajudá-la e foi isso que ele fez. Arrogante, Sérgio deixa claro para Martim que não o quer perto da sua casa, da sua família e muito menos da sua esposa. Martim diz a Sérgio que eles devem manter sua relação estritamente profissional e, segundo ele sabe, Alice e Sérgio estão em processo de divórcio e nem sequer vivem debaixo do mesmo teto. Alice vai à sua terapia com Carlota. Diz que Sérgio é vingativo e a tirou da fundação porque a viu com outro homem. Carlota diz que queria chegar naquele ponto e pergunta se Alice tem algum galã. Alice diz que é apenas um amigo, que há algum tempo tem a cortejado, mas ela nunca havia prestado atenção nele, até que ele a beijou. Carlota pergunta como ela se sentiu com o beijo. Alice responde que foi maravilhoso e que foi a primeira vez que a beijaram em décadas. Nicole fala sobre Miranda com deboche e a chama de asquerosa. Culebra se irrita, diz que não vai permitir que Nicole fale assim de Miranda e a manda ir embora. Rebeca chega ao canal para falar com Fábio e, de repente, fica meio distraída. Ao vê-la, Célia diz a Shirley que Rebeca é sua professora e gosta muito dela. Célia cumprimenta Rebeca, mas ela não a reconhece. Célia diz que é a sua aluna e Rebeca finge se lembrar dela. Quando Rebeca sai, Célia diz a Shirley que ultimamente Rebeca está muito estranha. Martim diz a Tiago que Sérgio o proibiu de se aproximar de Alice, mas ele, obviamente, não lhe fará caso. Rebeca não encontra as chaves da sua casa e começa a chorar. Fábio diz que isso é normal. Rebeca diz que tem acontecido muitas coisas estranhas e pede para ele acompanhá-la ao médico. Prontamente, Fábio diz que vai se encarregar de marcar a consulta e vai acompanhá-la. Samuel leva flores para Fernanda e pede desculpas novamente. Com medo, Fernanda tenta agir naturalmente com ele. Samuel a adverte, dizendo que se souber que Gonçalo a está rondando, vai contar para Alice. Yara diz a Andreina que não vai se casar com Moisés. Andreina diz a Yara que conhece Moisés há muitos anos e manda ela tomar cuidado com ele, porque quando as coisas não saem como ele quer, ele pode se tornar o pior inimigo. Paulo fica sabendo que um grupo de presos estão planejando fugir do presídio. Sérgio diz a Julieta que não há uma maneira de que demitam Martim do canal e o pior é que ele ainda é amigo de Alice. Julieta acha graça do comentário dele e diz: imagina se Alice e Martim vão para a cama. Furioso com o que Julieta diz, Sérgio avança sobre ela e diz para ela nunca mais voltar a dizer uma estupidez como aquela. Martim está em casa esperando por Sofia. Alguém bate na porta e ele vai abrir pensando que é a filha, mas, para sua surpresa, é Alice.
Quarta-feira, 2 de março. Martim está surpreso e muito contente com a visita de Alice. Alice pede desculpas a ele por tudo que Sérgio fez de manhã em sua casa. Martim diz para ela não se preocupar, porque foi o mínimo que esperava de Sérgio. Alice diz que espera que Martim não tenha tido problemas no trabalho. Martim responde que sim, que teve um e Sérgio o proibiu de se aproximar dela e de toda a sua família. Brincalhão, Martim diz que Sérgio e ele nasceram para se darem mal, assim como Alice e ele nasceram para se encontrarem, e os dois se beijam. Julieta jura a Sérgio que ele nunca mais voltará a vê-la em sua vida, se voltar a fazer algo assim com ela. Sérgio pelanca cretino, pede perdão a Julieta e diz que foi um impulso. Julieta diz que Sérgio ainda sente ciúmes de Alice, é básico demais e machista. Julieta diz que Martim e Alice têm todo o direito de refazerem as suas vidas e em algum momento Sérgio terá que se acostumar com a ideia de que Alice pode voltar a se apaixonar. Sérgio não aceita e garante a Julieta que isso não vai acontecer nem em seu pior pesadelo. Olha aí, Julieta, sua trouxa, o que você ganha insistindo em ficar com esse velho sem vergonha nojento. Depois do beijo, Martim diz a Alice que o encanta ver ela envergonhada como uma adolescente. Alice acha graça do comentário dele. Martim diz que cada vez que abordarem a questão da idade, ele roubará um beijo dela. Ela fala sobre isso e então Martim lhe rouba um beijo. Martim diz a Alice que os dois estão se apaixonando como adolescentes e pergunta quando ela vai reconhecer isso. Yara pede para Moisés lhe dizer o verdadeiro motivo do porquê está defendendo Paulo, porque ela sabe a sua posição sobre o caso desde o primeiro dia. Yara diz que Paulo é inocente e os problemas pessoais deles não devem afetá-lo. Com raiva, Moisés diz que não vai permitir que Yara coloque em dúvida sua ética profissional e que se Paulo for inocente, vai tirá-lo rápido, mas se não for, ele vai apodrecer na cadeia. Paulo não quer participar do plano de fuga, mas seu amigo pede para ele pensar. Julieta manda Shirley descobrir o que está acontecendo entre Martim e Alice. Antes de ir embora, Alice diz a Martim que parte da sua estratégia é descobrir pouco a pouco o que está acontecendo entre eles, incluindo o tema da idade, que ainda que ele insista que não é um problema, sim, é. Martim diz que espera que logo ela se dê conta de que a idade é apenas um número e que o amor tem a ver com paixão e química, algo que eles têm de sobra. Na saída, Alice encontra Karina. Karina insinua que Alice é tia de Martim. Alice diz que Martim é só seu amigo. Karina, para encher a cabeça de Alice, diz que como ela é mais velha, poderia ajudar Martim a endireitar sua vida, porque desde que se divorciou está como louco com várias mulheres. Alice diz a Karina que Martim é adulto e o que ele faz à sua vida não é da sua conta e muito menos da dela. Pede licença e vai embora. Chupa, Karina trouxa, fica com cara de tacho, bem feito, podia ter dormido sem essa sua besta. Karina vai tirar satisfações com Martim por causa de Alice. Ela comenta que agora Martim gosta das mulheres maduras e pergunta se ele vai negar que a Alice é sua namorada. Martim diz que isso não interessa a ela. Karina diz que ele está enganado e que tudo que tem a ver com ele lhe interessa porque ela o ama, que está há meses o esperando para que finalmente ele a ignore por uma mulher que parece ser da terceira idade. Martim fica surpreso com a reação de Karina e eles são interrompidos por Sofia e Carlota. Karina diz a Martim que eles ainda não terminaram de conversar, mas ele diz que sim. Irritada, Karina pede licença a Sofia e Carlota, vai saindo e comenta que Martim teve muitas visitas. Yara conta para a mãe que cancelou o casamento com Moisés porque não o ama. Alice diz que Yara é muito corajosa e está orgulhosa dela. Enquanto isso, Moisés, depois de ter dormido com Greta, continua de mau humor. Moisés diz a Greta que acha que Yara está apaixonada por outro e ela supõe que seja por Paulo. Alice escreve em seu caderno tudo o que aconteceu entre Martim e ela e como se sente sobre isso. Alice diz que ninguém a fez se sentir mais mulher, mais capaz e mais possível que Martim e se pergunta se ele tem razão, se ela não está velha demais para sentir borboletas no estômago. No dia seguinte, Alice conversa com a diretora da escola de Miranda e pede ajuda psicológica para ela. Culebra se aproxima de Miranda e consegue acabar com o mau humor dela. Nicole chega e pergunta o que Culebra está fazendo ali sentado com aquela estranha.
Culebra defende Miranda e Nicole o avisa que se ele continuar andando com a estranha, pode se esquecer dela para sempre. Rebeca está muito nervosa em sua consulta enquanto esperam pelos resultados dos exames que fez. Fábio pede para ela ficar calma. Samuel diz a Fernanda que vai trabalhar, mas ao meio-dia vai buscá-la para juntos irem ao ministério para que ela retire a denúncia contra ele. Samuel sai e logo Gonçalo chega. Assustada, Fernanda olha para ver se Samuel não está por perto e pergunta o que Gonçalo está fazendo ali. Julieta conta para Mabel como Sérgio reagiu com o comentário que ela fez sobre Martim e Alice e diz que nunca o viu tão violento. Mabel diz para Julieta ter cuidado para não descobrir que Sérgio era melhor como amante do que como marido. Martim surpreende Alice com o café da manhã. Martim diz que ontem Alice o surpreendeu e hoje ele a surpreende e que sentiu uma necessidade imperativa de vê-la. Fernanda diz que Gonçalo não deveria estar em sua casa, mas ele insiste em ficar. Conta que não funcionou com Lorena e diz que acha que é porque está apaixonado por ela. Nesse momento, Samuel chega, aponta uma arma para Gonçalo e diz que é uma boa pergunta. Quinta-feira, 3 de março. Samuel ameaça Gonçalo e Fernanda tenta convencê-la a não fazer uma loucura. Em um impulso, Fernanda avança sobre Samuel, mas ele a empurra. Samuel aponta a arma para a cabeça de Gonçalo e ele fica apavorado. Alice e Martim tomam café da manhã juntos. Ela se tortura pensando no que poderia ter acontecido se eles não tivessem encontrado Miranda a tempo. Martim pede para Alice deixar de pensar nisso, porque sua filha já está segura. Alice tem medo que Miranda volte a tentar fugir. Martim diz a Alice que tem certeza de que se Miranda tentar fugir novamente, com 3 dias voltará para casa, porque Culebra ronca muito. Alice se diverte com o comentário dele. Martim diz que vai convidar Alice para irem ao teatro. Alice diz que adoraria, mas acha que seria melhor ele deixar ela pensar um pouco. Martim diz que a deixará pensar com a condição de que ela não o deixe só, porque o seu dia perde o sentido quando se separam. Culebra diz a Miranda que Nicole não pode decidir com quem ele deve estar e comenta que as estranhas são mais divertidas. Miranda acha graça do comentário dele, dá um soco no ombro dele e por um momento eles ficam se olhando. Lorena vai procurar Gonçalo em seu trabalho, mas não o encontra. Fernanda fala para Samuel sobre as consequências que traria em sua vida se ele matar Gonçalo e que seria uma coisa estúpida fazer isso por causa da ilusão de um menino com uma mulher que tem o dobro da sua idade. Samuel volta a si, para de apontar a arma para Gonçalo, mas ordena que ele vá embora da casa de Fernanda. Gonçalo se recusa a ir, deixando Fernanda só com Samuel armado. Fernanda perde a paciência e para fazer com que Gonçalo vá embora, diz que não queria se interessar por um menino como ele e o expulsa da sua casa. Fernanda chora por tudo o que aconteceu. Gonçalo liga para a polícia para informar que escutou um tiro na casa dela. O médico descarta que Rebeca tem um tumor, diz que vão fazer mais exames e enquanto isso pede para ela tentar relaxar. Fábio diz que Rebeca não tem um tumor, é uma excelente notícia. Eva perde o seu dinheiro no cassino. Inconformada, diz que a máquina está errada e pede ao gerente um crédito para recuperar o que perdeu. O gerente diz a Eva que não vai lhe emprestar nada até que ela pague o que deve. A polícia chega na casa de Fernanda. Fernanda diz ao policial que a arma de Samuel disparou enquanto ele a limpava. Samuel pede desculpa aos policiais e mostra sua licença para portar armas. Julieta chama Lala à sua casa para lhe mostrar que Sérgio está morando com ela. Julieta diz que ganhou e quer que Lalo publique a notícia de que Sérgio Carranza e Alice Montiel vão se divorciar depois de 30 anos juntos. Sérgio pergunta a Tiago o que ele sabe sobre Martim e a Alice e diz que agora eles são amigos. Tiago se faz de desentendido e pergunta desde quando Martim e Alice são amigos. Sérgio diz para Tiago perguntar a Martim e o aconselha a ficar do lado correto. Alice conta para Martim que Sérgio a tirou da fundação e diz que ele tem tudo planejado. Alice diz a Martim que eles devem tomar cuidado com seus encontros, porque Sérgio poderia fazê-la ficar como a infiel. Martim fala sobre as suas noites de insônia pensando em Alice. Eles se aproximam e se despedem com um beijo no rosto. Eva, mocréia desusada, aconselha Sérgio a colocar um detetive atrás de Alice para descobrir o que se passa entre ela e Martim.
Sérgio gosta da ideia dela. Depois, Eva pede dinheiro a Sérgio, dizendo que precisa comprar remédios, e ele lhe dá. Yara vai ao presídio com uma ordem judicial que a permite ver Paulo. Fernanda conta para Alice e Rebeca o que aconteceu na sua casa com Samuel, mas não revela que Gonçalo estava presente. Nicole diz a Miranda para não se aproximar do seu namorado e ameaça tirá-la da escola se continuar o procurando. Miranda não dá a mínima para as reclamações de Nicole e, muito entusiasmada, continua conversando com Ariana sobre Culebra. Moisés encontra Yara no presídio e tenta impedi-la de ver Paulo. Os dois discutem. Yara diz que não pode acreditar que Moisés chame Paulo de assassino, sendo seu advogado, e pergunta se ele realmente está fazendo algo por Paulo. Moisés diz que a atitude de Yara é decepcionante e que ela deveria ter vergonha. Ele sai irritado e Yara vai atrás dele. Tenta devolver o anel de noivado e diz que a atitude dele é ridícula a nível pessoal e profissional e que deveria ter vergonha do que está fazendo com Paulo. Gonçalo chega ao curso e diz a Lorena que estava na padaria. Lorena fica chateada porque sabe que ele está mentindo. Fagundes e Karina encontram muitas irregularidades no arquivo de Paulo. Karina e Marilu ficam por um momento sozinhas e Karina comenta que Martim está estranho desde que conheceu uma senhora que pode ter a idade dela. Karina precisa ir embora e Marilu fica intrigada com o que ela disse sobre Martim. Tiago diz a Martim que Sérgio é um inimigo muito perigoso. Martim diz que não pensa deixar-se intimidar por um homem como Carranza. A diretora diz a Miranda que não vai lhe dar outra oportunidade porque Nicole a informou que a viu se drogando no pátio da escola. Enfurecida, Miranda pergunta se a diretora vai acreditar em uma menina tonta e fresca como a Nicole e sai da sala com raiva. Rebeca conta a Alice e Fernanda que foi ao médico porque ultimamente está tendo problemas com a sua memória. Fábio mostra a Sérgio a notícia do divórcio dele nas redes sociais. Enquanto isso, Julieta diz a Shirley que quanto mais rápido souberem que Sérgio é um homem livre, mais rápido eles poderão tornar pública a sua relação. Shirley está apaixonada por Emiliano e pede a ajuda de Julieta para conquistá-lo. Julieta vibra ao verificar as redes sociais e descobrir que a notícia do divórcio de Sérgio é um dos assuntos mais comentados do momento. Alice diz a Rebeca que o importante é que ela já procurou um médico e que Fernanda e ela vão sempre e está ao seu lado. Fernanda se aproxima delas e mostra a notícia sobre o divórcio de Sérgio Carranza. Marilu tenta fazer com que Martim lhe diga quem é a mulher por quem está interessado. Martim diz à mãe que ainda é muito cedo para lhe contar, mas diz que pode lhe garantir que é uma mulher extraordinária. Depois de terem comido um bolo, os presos ficam intoxicados. O médico avisa ao diretor do presídio que eles precisam ser transferidos para um hospital ou correm o risco de morrer. Gonçalo liga para Fernanda. Ela está fazendo as unhas e pede para Alice atender o telefone dela. Alice fica surpresa ao escutar a voz de Gonçalo. Na viatura a caminho do hospital, Paulo descobre que tudo aquilo faz parte do plano de fuga dos presos. Um carro se aproxima da viatura e um dos homens atira no pneu. Sérgio chama um detetive, diz que precisa que ele vigie Alice e Martim e tem 48 horas para descobrir algo que possa arruinar a reputação de Alice. Sexta-feira, 4 de março. Alguns homens encapuzados saem do carro e trocam tiros com os policiais. Os presos começam a escapar, mas Paulo se nega a sair. Gonçalo diz à mãe que ligou para Fernanda para pedir alguns moldes que deixou em sua casa quando levou o bolo para ela. Alice comenta com as amigas que a mulher que ficar com seu filho será a mais sortuda do mundo. Fernanda fica sem graça com o comentário da amiga, mas disfarça. Gonçalo nota que Lorena está estranha e pergunta o que está acontecendo. Cansada, Lorena diz que não aguenta mais as mentiras dele. Diz que ele mente para todo mundo e que critica tanto o pai, mas faz o mesmo que ele. Paulo continua sem entender o que está acontecendo e resiste a fugir, mas o seu companheiro puxa, o levando dali. Fagundes está cada vez mais convencido de que Paulo é inocente e que Mujico está culpando para levar o mérito de ter capturado o assassino de Simão ou para encobrir o verdadeiro culpado. Martim pergunta por que Mujica faria algo assim. Fagundes diz que não sabe e que é uma boa pergunta. Nesse instante, Karina liga para Martim e o informa que Paulo fugiu com alguns presos.
Martim conta para o pai o que aconteceu e diz que talvez Paulo não é tão inocente quanto ele acha. Paulo não está feliz com a fuga e pensa em se entregar. Seu amigo diz para ele não ser mal agradecido, pois se continuasse no presídio as coisas ficariam ruins devido aos planos que tinham para ele. Moisés vai até a casa de Yara. Conta que Paulo fugiu do presídio e diz que tem certeza de que ela sabia dos planos dele. Yara diz que não sabia de nada. Moisés diz que agora sim Paulo vai afundar na cadeia e garante a ela que ele não sairá com vida. Sérgio pergunta a Julieta se foi ela quem deu informação para Lalo. Julieta se faz de ofendida, nega e mais uma vez coloca a culpa em Martim Guerra. No salão de beleza, Rebeca se esquece por um momento que Alice e Sérgio estão se divorciando e comenta que ele vai ficar louco quando vê como Alice ficou. Fernanda e Alice estranham muito o comentário dela. Fernanda pergunta se Rebeca esqueceu de que Sérgio e Alice estão se divorciando. Rebeca percebe o que aconteceu e diz a elas que foi só uma piada. Julieta e Sérgio acusam Martim de ter feito a fofoca sobre o divórcio dele. Sérgio diz a Martim que ele não sabe o inimigo que ganhou e que falta muito pouco para pagar por tudo que tem lhe feito. Martim diz que sabe o quanto é difícil um divórcio, mas que deve parabenizá-los, porque finalmente todos estão sendo honestos. Eva volta ao cassino e, ao invés de pagar sua dívida, continua apostando. Moisés diz a Yara para avisar a polícia se Paulo entrar em contato com ela, porque senão vai acabar envolvida na fuga desse assassino. Ao escutar Moisés chamar Paulo de assassino, Yara fica muito irritada. Diz que ele não é nenhum assassino e o empurra. Furioso, Moisés vai até onde Yara colocou as plantas de Paulo e começa a jogá-las no chão. Moisés diz que Yara terá que dar explicações à polícia sobre a fuga de Paulo e manda ela lhe dizer o que teve a ver com tudo. Yara não aguenta, dá uma bofetada em Moisés, manda ele ir embora da sua casa e diz que não quer voltar a vê-lo. O amigo de Paulo diz que ele não chegaria nem a ser julgado, porque iriam matá-lo antes e ele não ia deixar que fizessem mal a ele. Martim e Alice conversam a respeito da notícia que saiu sobre o divórcio dela. Martim diz que suspeita que Julieta é a informante de Lalo. Enquanto isso, o detetive que Sérgio contratou está de olho em Martim. Alice e Martim combinam de se encontrarem mais tarde. Mujica está furioso com a fuga de Paulo e diz a Gutierrez e Karina que quer a maior operação para pegar Paulo o quanto antes. Karina e Gutierrez saem. Mujica atende uma ligação e diz que sabe o que significa Paulo ter fugido e manda a pessoa deixar ele fazer o seu trabalho, que ele vai cuidar disso. O amigo de Paulo entrega umas roupas a ele. Pede para ele não se entregar e se cuidar, pois a vida é muito curta. Ele entrega a Paulo o livro que Yara lhe deu e diz que lhe deixou uma lembrança dentro dele. Paulo diz que nunca pensou que iria encontrar o seu melhor amigo no presídio. Eles se despedem. Quando seu parceiro está indo embora, a polícia chega e um dos policiais o matam. Assustado, Paulo volta a se esconder. Culebra diz a Miranda que o encanta que ela seja super estranha, que luta pelo que acredita e afirma que ela é muito bonita. Os dois se beijam, mas Miranda interrompe o beijo e olha para ele surpresa. O detetive vê quando Alice chega na casa de Martim. Martim dá um livro de presente para Alice. Depois, ele dá uma taça de vinho a ela e diz que eles estão comemorando que ele está completamente apaixonado por ela e que cada dia que passa estão mais perto de descobrirem que tem que passar o resto de suas vidas juntos. Alice volta a falar sobre a diferença de idade que há entre eles e diz que o mundo inteiro vai reclamar. Martim diz que eles não devem se importar com o que os outros digam, porque eles têm um ao outro e os dois se beijam apaixonadamente. Miranda pergunta por que Culebra a beijou e diz que não quer confusão, pois ele está com Nicole. Culebra diz que há muito tempo morria de vontade de beijá-la. Miranda diz que não quer ser outra Martinha para Culebra e que entre os dois não haverá nada até que ele termine com Nicole e pede para ele não quebrar o seu coração. Rebeca pesquisa sobre a doença Alzheimer e começa a chorar. Fernanda chega em casa e encontra um buquê sem flores em sua cama. Ela começa a chorar. Nesse momento, Gonçalo liga para ela. Preocupado ao escutar a voz de Fernanda, Gonçalo diz que vai imediatamente para a casa dela. Lorena diz à amiga que vai atrás de Gonçalo e assim vai acabar com todas as dúvidas que tem sobre ele,
para terminar de se decepcionar e tirá-lo do seu coração. Alice e Martim desfrutam da companhia um do outro, mas logo Alice diz que eles estão indo muito rápido e que ainda não se sente pronta. Martim diz para ela ficar tranquila, que tem sido paciente por muito tempo e que pode continuar sendo por 1 ou 2 dias a mais. Alice acha graça e abraça Martim. Em seguida, Alice recebe uma ligação da escola de Miranda, informando que ela foi acusada de estar se drogando no pátio. Alice conta a Martim o que aconteceu e diz que precisa ir embora. Yara vê no jornal que um dos companheiros de Paulo foi morto e fica muito preocupada com ele. Enquanto isso, Paulo corre desesperado tentando escapar e começa a se lembrar de todos os momentos que passou com Yara. Martim acompanha Alice até o carro. Ao se despedirem, eles se beijam com paixão. O detetive tira a foto deles.